Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Lucas Mossi e esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal Fala Lucas, um canal que foi criado com o intuito de tratar dos mais diversos assuntos de uma forma responsável e bem-humorada, se possível, de que eu compartilhe com vocês experiências que eu passei durante a minha vida. Eu estou fazendo esse canal como uma forma de desabafo, que vai se manifestar através de todos os vídeos, e também para que as pessoas me conheçam de verdade, tanto os meus amigos quanto a minha família, porque vários dos assuntos que eu vou tratar aqui eu não pude conversar com eles, seja por vergonha ou talvez por falta de intimidade para tratarmos de alguns assuntos em específico, ou também por falta de maturidade minha como das pessoas que conviviam comigo para conversar sobre assuntos importantes e que marcaram muito a minha vida. Como eu disse, eu me chamo Lucas Mossi da Silva, eu tenho 23 anos de idade, eu sou advogado, eu moro atualmente em Curitiba, aqui no Paraná, mas eu sou natural de Comodoro, é uma cidade no interior do Mato Grosso. Eu me formei em Direito pela Faculdade AVEC em Vilhena. A época da faculdade foi literalmente um dos momentos mais marcantes na minha vida. Eu diria que existe um Lucas antes da faculdade e um Lucas depois da faculdade. E o Lucas depois da faculdade é o que vos fala e que tem buscado crescer, amadurecer e reconstruir o que eu tenho desconstruído diariamente a respeito de crenças, de situações das quais eu não tratava na minha vida, eu não conseguia falar sobre isso ou cuidar disso. Esse aqui, digamos que era o Lucas que eu sempre quis ser desde pequeno, mas que só agora eu pude conhecer ele de verdade e me sentir bem com ele, certo? Então não tinha como eu começar os vídeos do canal senão falando a respeito do assunto mais importante da minha vida. Esse assunto me machucou muito, fez com que eu passasse por muitos embates pessoais. Então falar sobre isso hoje é realmente uma vitória pessoal para mim, e eu espero que de alguma forma esses vídeos e todos os assuntos que eu pretendo tratar aqui causem um impacto positivo na vida tanto de jovens quanto de adultos, mães, pais, filhos, principalmente por pessoas que passaram ou passam por situações que eu já passei e que, como eu, não conseguiram achar pessoas falando sobre isso quando mais precisou. Eu sou homossexual e falar essa palavra é algo que mexe muito comigo, porque foi algo que causou muito conflito na minha vida, nos meus sentimentos, porque eu não me via dessa forma. Eu achava que isso era uma opção. Desde pequeno, eu sinto atração por outros homens. E eu sempre tive essa noção de que quando eu fosse me relacionar, seria com um homem. Mas eu venho de uma família extremamente conservadora, cresci em uma igreja evangélica, então não era muito simples para mim falar sobre isso ou querer resolver isso. Afinal de contas, eu carregava comigo a responsabilidade de querer ser quem as pessoas queriam que eu fosse, para fazer família feliz, amigos felizes, igreja feliz. Então, resumindo, neguei quem eu era para fazer todos felizes, para eu ficar triste, porque a gente sorrir por fora, a gente tenta disfarçar isso, mas isso cria mágoas, feridas gravíssimas quando nós não podemos tratar desse assunto ou não temos perto pessoas que possam nos dar o suporte que precisamos para tratar sobre esse assunto. Então, assim, durante a minha infância, eu cresci em uma escola onde eu tinha colegas, mas o bullying nem tinha nome de bullying nessa época, então tudo era zoação. E eu sofria preconceito na escola e sofria bullying na escola também. Eu acredito que eu vou querer fazer um vídeo sobre isso algum dia, mas é algo que eu já tenho resolvido na minha vida. Então eu sofria agressões na escola, físicas, e isso me machucava muito. Eu acredito que era pelo fato de eu sempre ser mais sensível, e meus amigos percebiam isso, então já vinha carregado por apelidos, essas situações, e isso me machucava muito. Então, o meu mecanismo de defesa era tentar ser insuportável com os meus amigos. E isso acabou fazendo com que eu perdesse amizades, ou que eu tivesse até o ensino médio amizades superficiais. Eu tinha isso como mecanismo de defesa, para que as pessoas estivessem ocupadas
com o fato de eu ser insuportável e não vissem ou não quisessem falar sobre a questão da minha sexualidade, que também já era motivo de piada. Então eu tentava tirar o foco daquilo. Eu cresci nesse ambiente, um ambiente um pouco tóxico seria a palavra. Sempre quis usar essa palavra num contexto desse. Então eu não podia falar sobre isso. E os meus pais também, na época que eles eram casados, eles tinham várias questões para resolver. Então trazer essa questão na pauta familiar, na época, nunca me pareceu uma boa ideia. Então por isso eu nunca falei sobre isso com os meus pais enquanto eu era adolescente. E foi algo que eu tive que começar a resolver quando eu saí de casa para trabalhar e comecei a entender o que é vida e que uma hora eu teria que me posicionar a respeito disso. Durante a minha juventude e o início da minha vida adulta, eu cheguei a me relacionar com algumas meninas. Foram pessoas muito bacanas que conversaram comigo, que me respeitaram. E, enfim, não aconteceu porque não era para acontecer, mas enquanto eu estive com elas foi muito bom. Porém, eu ficava e me relacionava com meninas justamente para manter essa questão da imagem. Então eu entrei na faculdade, a faculdade realmente foi um divisor de águas para eu conseguir entender quem eu sou. Mas quando eu entrei na faculdade, vem a questão das festas atléticas, formatura. Então a gente tem que se envolver, a gente tem que se relacionar com pessoas. Junto com tudo isso vem a questão de querer pegação. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. No primeiro ano eu segui ficando com meninas nas festas, até porque eu achava que eu não iria resolver essa questão. Mas no segundo ano de faculdade nós fomos em um show, num rancho, e nesse show foi a primeira vez que eu fiquei com um homem. No dia seguinte, depois que eu fiquei com esse cara, eu senti que não dava mais para eu guardar isso naquele momento. De uma forma muito tímida, eu contei para uma amiga que eu estava ficando na casa dela, disse que talvez teria sido por causa do álcool, mas deixei a entender que aquilo era o que eu queria fazer. A questão é que eu tinha esse tabu ainda sem resolver. Então ela me entendeu e falou: tudo bem, não precisa se preocupar. Ela foi super compreensiva, me trouxe a paz que eu precisava, mas eu não tinha resolvido isso com a minha família. E no final desse mesmo ano, eu conversei com a minha mãe. Não foi da forma que eu queria, nós brigamos e daí foi numa briga que eu falei sobre isso. Foi muito triste, porque ela sofreu bastante para entender, ela não entendia porque eu não tinha conversado sobre isso antes. E eu tentei me colocar no lugar dela, mas eu não tinha maturidade suficiente também, então acabou sendo bem dolorido esse processo. E hoje nós conversamos, ela consegue me entender um pouco melhor e nós conseguimos conversar sobre alguns assuntos já a respeito disso. Crescer e nessa questão com a minha mãe, com a minha família, com a minha irmã, meu cunhado, meu pai, é algo que hoje é muito importante para mim. Nós conversarmos sobre isso como algo normal, porque é algo normal, certo? A sociedade ainda, em algumas cidades, principalmente no interior, porque aqui na capital isso é algo muito conversado, é muito difundido, todo mundo vê isso no dia a dia, né? No caso, pessoas com orientações sexuais diferentes, transexuais, drag queens em baladas, mas no interior não existe isso. Então é mais difícil lá. E eu vim de uma cidade que tinha 15, 18 mil habitantes e todo mundo conhecia todo mundo, e você se assumir vira a pauta da semana, entendeu? Então, assim, como as pessoas já desconfiavam quando eu me assumi, não foi muita surpresa, mas aquilo me fez muito bem e foi a partir daquele momento que eu comecei a construir e consolidar quem eu realmente era, porque eu pude começar a mostrar para as pessoas o que eu sentia de verdade e ter mais liberdade para me expressar também, porque com essa questão de você não conversar sobre isso, vem a responsabilidade de você não dar pinta, não falar algo errado, de uma hora errada, que as pessoas vão te olhar de um jeito pelo fato de você não ter conversado sobre aquilo antes, porque é algo que você está escondendo. Então, quando eu conversei com a minha mãe, realmente foi algo que me trouxe muita paz. E então eu comecei a me relacionar com homens, me apaixonei já por homens, namorei. E hoje eu tenho isso mais resolvido, certo? Só que foi um caminho muito doloroso. Então eu hoje quero falar sobre isso porque não tem que ser assim, não é para ser assim com todos. Sofrer por isso é algo completamente errado e absurdo nos dias de hoje.
Porque a primeira coisa, o meu ideal de uma pessoa que é homossexual, que descobre isso na infância, juventude ou na vida adulta, porque apesar de ser clichê o que eu vou falar, ninguém chega e fala pra você que é hétero, porque ela simplesmente é hétero. Então quem é homossexual, quem é gay, não tem que chegar e falar que no caso é gay, porque ela é gay. E quem é hétero dá indícios que é hétero, e quem é gay dá indícios que é gay. Então nós temos que ter essa maturidade hoje, isso tem que ser conversado nas casas, isso tem que ser conversado nas escolas, de que a pessoa ela sempre vai deixar indícios da opção sexual dela. E nós temos que ter essa maturidade para entender e respeitar. Não faça piadas, por mais que você tenha liberdade com a pessoa nesse sentido, porque nós damos risada por uma questão de resiliência, de sair daquela situação, porque não tem ninguém que se sente confortável sendo piada, entende? Ser gay não é para ser um tema de piada, entende? Porque isso ofende, lá no fundo ofende, machuca, porque nós não fazemos piadas com a heterossexualidade de ninguém, então não existe motivo para nós sermos piada, entende? Então, desde chamar um amigo de viadinho, isso é escroto. Quem ainda está no ensino fundamental, ensino médio ou na faculdade que tem essas atitudes, saiba, você não é uma pessoa legal, entende? Você está machucando pessoas que passam por essa situação e que talvez estejam do seu lado e que não tenham resolvido isso ainda e que estão sofrendo ao ouvir essas brincadeiras ridículas. Porque eu me senti assim no ensino fundamental, no ensino médio, me sentia assim no início da faculdade, quando eu via coisas desse sentido. E ouço até hoje situações de pessoas que soltam piadas assim. E eu não acho isso bacana, porque isso machuca. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter essa responsabilidade de que nós estamos numa sociedade e que existem várias formas de amar e que são justas todas as formas de amar, independente de como seja, certo? Então nós temos que ter essa responsabilidade e entender que isso é algo que já passou da hora de estar assim pacificado nos lares, nas escolas e nos ambientes que você frequenta e que você se relaciona com pessoas. Porque existem pessoas que não têm uma psicóloga, que não têm um pai ou uma mãe para conversar sobre isso, assim como eu não tive durante muitos anos da minha vida. Hoje eu faço terapia para resolver essas questões e muitas outras que me machucaram, pelas quais eu passei, e que foram agravadas justamente pelo fato de eu não ter resolvido isso. Agradeço a minha terapeuta, que com certeza vai estar assistindo esse vídeo. Então, se ela não precisar ter essa conversa de se assumir ou ter que ir num terapeuta para resolver isso, é melhor ainda, porque ela simplesmente é. E nós temos que entender isso. Deixar a pessoa confortável a ponto de que ela não tenha que conversar sobre isso como se fosse algo que ela precisa assumir para a sociedade é o ideal. É assim que as coisas têm que ser. E eu espero que quem esteja assistindo esse vídeo agora e realmente tenha essa consciência. Eu acredito que eu falei aqui tanto para quem passa, tanto para quem é amigo de alguém que passa por isso, ou para família, ou para profissionais que trabalham em escolas ou ambientes em que cuidam de pessoas, porque nós precisamos de fato entender que isso é um assunto sério, um assunto que pode levar pessoas até cometer suicídio, como acontece muito. Então, são extremos que não são muito difíceis de chegar nele quando a gente não tem um suporte ou pessoas preparadas para tratar disso conosco. Eu mesmo já cheguei a pensar em suicídio, a minha família sabe que eu já tentei, não falo isso para causar comoção, nem para me fazer de vítima, porque é algo que eu já resolvi, mas chegou momentos que a dor era tão insuportável que eu cheguei sim a me mutilar e para tentar focar minha dor em outro lugar. Não fiz corte de forma alguma querendo me matar, mas sim para aliviar a dor, porque é tão insuportável você chorar por algo que você não precisava estar passando, que você só está passando porque não existe maturidade no meio que você está inserido para tratar daquele assunto, que a gente não vê outra saída. E chega uma hora que a gente não vê saída nenhuma. Aqui no Brasil, nós temos a sorte de poder conversar sobre isso, as pessoas podem ser o que elas realmente são, podem acreditar no que elas realmente acreditam, né? Nós temos esses direitos amparados pela Constituição. Então, assim, isso tem que ser tratado com amor e respeito pelas pessoas que veem outros passando por isso. Isso é compaixão, isso é empatia. Você tem que ter isso pelas pessoas.
Você tem que ter. Isso é uma questão de respeito. Não é uma opção. Ah, você pode ter. Você tem que ter. Porque amanhã você pode se deparar com isso dentro da sua casa. Entende? Então, nós temos que cuidar do próximo mais do que nunca. Porque vivemos em tempos que as pessoas são influenciadas por situações e levadas a tomar decisões erradas que podem causar prejuízos irreversíveis na vida delas, justamente porque elas não foram amadas ou não puderam tratar desse assunto sem precisar esconder fatos, e isso traz muita paz, isso resolve muito a vida de quem passa por isso. E eu espero que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo, que me conheça, entenda que esse sou eu e eu nunca fui falso. Eu só precisei não tratar desse assunto em alguns momentos da minha vida porque eu não me sentia seguro e porque eu não tinha talvez o amparo suficiente. Talvez não. Eu não tinha o amparo suficiente para poder passar por isso. Porque uma coisa é você falar que você está com seu amigo, outra coisa é você estar. Uma coisa é você falar que ama, outra coisa é você mostrar que ama. Então são coisas que realmente fazem diferença, entende? E hoje eu consigo ver de uma forma muito clara que muitas pessoas falavam que estavam lá, mas não estavam lá. Foi por isso que eu não consegui resolver isso antes. Então, eu agradeço pela atenção de todos. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, se inscreve no canal, assine o sininho de notificações para você receber os nossos próximos vídeos e deixe seu comentário.